de 1 a 8 em Miqueias, estamos no penúltimo capítulo, e hoje vamos falar sobre o coração da justiça. Você lembra bem, essa série em Miqueias é em nome da justiça, um profeta que se levanta no meio da corrupção, da idolatria, da maldade, começa a falar a palavra do Senhor, a vontade do Senhor para aquele povo, e às vezes a vontade é dura, esperançosa, mas é dura, de correção, de transformação. E agora a gente chegou num ponto importante. Talvez você não conhecesse tanto Miqueias assim, mas o verso 8 é provável que você já tenha ouvido este texto. Nós vamos ler do 1 ao 8 e vamos falar sobre isso, o coração da justiça. O que Deus pede de nós? Se é para a gente ser justo, então? Se é para a gente ser correto? O que é esse negócio de ser justo e correto? Qual que é o desejo do Senhor para o meu e para o seu coração? Vamos lá. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, o que te tenho feito? Em que te enfadei? Testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão, te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. E agora o profeta diz, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Amém? Irmãos, se você lembra muito bem, o profeta Isaías é levantado por Deus num tempo de extrema dificuldade daquele povo. Aquele povo estava em total corrupção. Havia um novo tipo, vamos dizer assim, de grupo social que estava tomando a terra dos outros. Você lembra bem, o povo de Israel tinha uma lei chamada jubileu, que a cada 50 anos as terras deveriam ser devolvidas para as próprias famílias que Deus deu na divisão da terra, quando entraram em Canaã. Mas aquele grupo estava comprando terras e não as devolvia. Aliás, alguns chegam a dizer que essa lei do jubileu nunca foi obedecida fielmente por Israel. Não é uma lei que a gente deve obedecer, Depois de 50 anos você não precisa devolver o terreno para quem você comprou, não é isso. Mas naquele caso era aquele tipo de lei que o Senhor dava. Para quê? Para que houvesse igualdade, justiça neste caso, a todos. E havia algo pior ainda. Os homens que não devolviam as terras, eles certamente ficavam com bastante dinheiro, e aí eles compravam os juízes, para que esses juízes, esses príncipes, esses que julgavam entre o povo, julgassem a causa em prol deles, nada tão distante da nossa realidade necessariamente, e aí chega a esse ponto, Deus levanta o profeta Miqueias para falar na cara mesmo, para dizer para aquele povo o que estava errado. E agora nós lemos esse texto em que todas as partes aqui são importantes. Nós vamos começar por uma que talvez seja um pouco estranha para você. Os versos 1 e 2, Deus está falando com o povo, mas Ele está falando com os montes. Coloca o verso 1 para nós aí, William, fazendo um favor. Você vai ver. Deus está falando, ouça o que diz o Senhor. Levanta-te, contente com os montes, e ouça os outeiros a tua voz, ouvi montes a contenda do Senhor, vós fortes fundamentos da terra. Irmãos, o que isso quer dizer? Primeira coisa que eu vejo nesse texto todo é que a justiça vai ser feita. Por quê? O que está acontecendo aqui? Nós estamos numa época, na época de Miqueias, em que aparentemente não tem ninguém confiante para julgar. Vamos dizer assim, vamos achar aquele juiz? Não, ele não. Aquele outro também não. Não há testemunhas verdadeiras. Aliás, um dos grandes problemas em Israel sempre foi o problema da falsa testemunha. O julgamento em Israel era feito da seguinte maneira: se você fosse acusado de algo,
Não ia ter como provar com vídeo, com áudio, com texto do WhatsApp. Não tinha o WhatsApp ainda naquela época, né? Ainda bem, né? Acho que o povo vivia mais tranquilo. Mas como provar então? Testemunhas, testemunhas. E a palavra dizia que não era por uma testemunha. Porque imagina, eu posso combinar com alguém, esse alguém vai lá e conta, não, por 2 ou mais testemunhas. Mas as testemunhas começaram a ser falsas. Imagine isso. Você lembra, por exemplo, do julgamento de Jesus, em que havia várias testemunhas ali que falaram contra Jesus? Todas elas testemunhas falsas, falando coisas que Jesus falou, mas distorcendo, algumas inventando coisas. Esse era o período aqui. Imagine chegar num tempo em que a lei não é obedecida, em que juízes não podem ser confiáveis, nem mesmo as testemunhas. E aí, o que vai acontecer? E talvez a gente, como igreja, se preocupa, né? E aí, o que Deus vai fazer? Né? O que será que Deus vai fazer nesse momento? Irmãos, essa é claro que é poético aqui, mas é algo tão forte. Se não tiver quem escute, se não tiver juiz para legislar, Deus chama os montes para ser testemunha dele. Não foi ele que criou os montes? Deus chama os firmamentos da terra. Se não houver ninguém, nenhuma testemunha correta, ainda assim, Deus julgará corretamente. O juízo de Deus não está em jogo. Isso deve nos alegrar em primeiro lugar. Glória a Deus, porque Ele julgará com equidade, com retidão, com justiça, mas isso deve nos dar temor. Algumas pessoas dizem assim, só Deus pode me julgar. Isso não é um grande problema, irmão? Se Deus vai te julgar, você ainda joga para Deus como se fosse uma desculpa para continuar pecando. Deus está chamando os montes. Por quê? Porque o juízo será feito. Como? Deus vai julgar segundo a justiça dele. Aqui fala que ele está contendendo com Israel. Nós vemos aqui que certamente o juízo vai acontecer. E que juízo é esse, irmãos? Creio eu que é o seguinte: haverá um juízo final, sim, certamente. Nós lemos em várias partes das Escrituras em que o povo será julgado. O apóstolo Paulo fala que cada um deverá comparecer diante do Senhor, e cada um responderá por si. Aliás, Paulo também fala aos coríntios que Deus irá manifestar os desígnios do coração. Sabe aquela história de que eu fiz a coisa assim, assim? Não, Deus vai provar a intenção, o desígnio do porquê eu fiz tal coisa. Mas isso é certo. Deus julgará cada um de nós. Mas eu creio que Deus também coloca o julgamento dele na história em pontos, vamos dizer assim, menores do que o juízo final. Deus ainda julga nações, Deus ainda julga corações, Ele ainda traz algumas vezes o peso da justiça dele para aqueles que estão maltratando os outros, estão fazendo algo de mal. Eu creio que Deus faz isso em variadas formas. Talvez você já tenha sido julgado por Deus num sentido pequeno, né? A palavra diz que Deus açoita os filhos que ama. Ele o faz porque ama, para que eles venham até Ele, para que eles sejam corrigidos. Aliás, estou citando Hebreus 12 aqui, ele fala assim, apenas um filho que não é verdadeiro, ali é chamado de bastardo, pelo menos na minha tradução mais antiga, não é corrigido pelo seu pai, mas um pai corrige o seu filho que ele ama, que lhe é devido. Por quê? Porque ama, porque quer ver ele no caminho correto, e assim Deus faz com o seu povo. Aliás, Pedro fala que o julgamento vai começar pela igreja. Olha que responsabilidade, irmãos. O julgamento do Senhor vai começar pela igreja. Mas por que Deus faz isso? Para nos maltratar? Porque Ele é um Deus mau, como alguns no mundo acreditam? Não, porque Ele nos ama, porque Ele quer nos purificar. Porque quando nós somos julgados pelo Senhor, nós somos limpos pela palavra dEle. Mas a igreja e você, quando foi açoitado por Deus, se isso já ocorreu, você, quando teve que modificar a sua vida, quando o Espírito Santo, por exemplo, trabalhou no seu coração, você serve de testemunho, você serve de uma indicação para o mundo, de que Deus irá fazer isso ainda no final da história. O Deus que julga os nossos corações, eu espero que o seu coração já tenha tido um peso, sendo julgado pelo Senhor de alguma maneira, em arrependimento, de conversão, e depois na caminhada de confissão de pecados. Isso tudo é um testemunho para o mundo, de que o Senhor irá julgar este mundo. Mas e se não tiver ninguém? Então Deus vai chamar os montes, Deus vai chamar os outeiros, o firmamento da terra para ser testemunho, né? Mas que sejamos nós testemunhas com o Senhor, de justiça, de correção.
esta palavra, como eu disse, nos alegra e nos traz temor. O Senhor não está brincando com a justiça dEle, não está brincando com uma vida de caráter, com uma vida que vive na presença dEle. Eu posso muito bem, irmãos, esconder dos irmãos a minha vida. É claro que muitas vezes isso não dá certo, né? Quem esconde pecado, várias vezes o próprio Senhor traz à tona. Mas eu posso, de certa forma, viver uma vida de pecado e os irmãos não saberem. Os irmãos não estão comigo 24 horas por dia, mas o Senhor conhece. E Ele julga, Ele traz um peso ao coração, e o Senhor também, muitas vezes, traz consequências desse erro, dessa vida errada e escondida. O que eu devo fazer então? Eu devo confessar o meu pecado ao Senhor, admitir e caminhar com Ele, né? Estar transformado pela palavra dEle. A segunda coisa aqui, a partir do verso 3, é que todos nós estaremos nesse julgamento. Deus fala ao povo: o que eu estou fazendo? Será que eu enfadei vocês? Enfado é a pessoa ficar cansada, né? Ficar enjoada. Eu causei enjoo em vocês? Deu canseira? Vocês estão aí, já passou da conta, né? Por quê? Porque aquele povo estava contra o Senhor, estava indo contra Ele e não amava mais a justiça do Senhor. Deus ainda fala: testifica contra mim. Como quem diz: vamos a um julgamento. Isso é uma palavra difícil, né? Vamos lá a um julgamento. Agora vocês podem falar no que eu enfadei vocês, o que eu fiz contra vocês. E aí Deus conta uma parte da história em que Ele livrou o povo de Israel. Olha o verso 4, né? Eu fiz vocês subir da terra do Egito, da casa da servidão. Eu pus Moisés, Arão e Miriam como líderes. O que Deus está contando aqui para Israel? Como Ele libertou Israel do povo do Egito. Deus está contando a história de salvação, aquilo que Ele havia feito com o povo de Israel. Irmãos, esta segunda verdade, ela é de fato algo para o nosso coração. Nós todos estaremos nesse julgamento. Nós todos teremos que, diante de Deus, dizer por que muitas vezes nós estamos enfadados, enjoados. E talvez você já tenha passado por isso. Não, eu não sei se eu quero mais servir a Deus, né? Alguns se sentem desanimados sem motivo, né? O que aconteceu? Não aconteceu nada, só me deu vontade de parar de buscar a Deus, né? Deus está falando isso com o povo, percebe? No que eu enfadei vocês? No que eu fiz vocês enjoarem da minha cara, por assim dizer? Irmãos, creio eu que todos nós passamos por períodos de desânimo. Todos nós passamos por períodos em que nós estamos com dificuldade de buscar o Senhor. Se você disser que você nunca teve um dia, uma semana, às vezes até mais, em que foi difícil orar, eu vou duvidar dessa palavra. Porque tem muitas vezes que é difícil orar, é difícil ler a Bíblia, ou porque nós estamos desanimados, ou não temos tempo, né? Mas aqui propriamente por causa do desânimo. E tem uma coisa pior ainda. Há um autor moderno em que ele nomeou a nossa sociedade como sociedade do cansaço. Não sei se você já ouviu falar desse termo, sociedade do cansaço. A gente está fazendo tanta coisa todo o tempo, a gente nunca para, né? Pelo menos, assim, em média, a maioria de nós, né? E nós não contribuímos com isso, né? Porque o nosso tempo de descanso, nós estamos fazendo alguma coisa, ou é para o trabalho, ou é no celular, né? Que não é descanso de verdade, e a gente vai ficando cansado. E alguém cansado, irmãos, muitas vezes cansa de buscar o Senhor, porque orar é difícil, falar com Deus é difícil, é um esforço nesse sentido que é difícil. E aí, talvez a pergunta do Senhor, né? Como que eu enjoei vocês? Como que vocês ficaram enjoados, enfadados de me buscar? Mas mesmo isso, irmãos, mesmo isso, nós não temos desculpas para apresentar ao Senhor. Um pastor que eu gosto muito, chamado John Piper, ele dizendo de uma maneira assim, um tanto quanto irônica, mas verdadeira, é que, em partes, as redes sociais foram criadas para no céu ninguém ter desculpa que não tinha tempo para buscar o Senhor, né? Quanto tempo a gente passa em coisas que são triviais, banais, que nós não precisaríamos passar, mas isso consome o nosso coração, isso tira a nossa força, a nossa vontade de buscá-lo. Deus está falando com o povo e algumas coisas vêm à tona. Deus fala assim: olha, eu cuidei de vocês, tirei do Egito. No verso 6 ali, ou melhor, no verso 5, ele fala de Balaão e Balaque. Quem foram esses camaradas? Balaque era o rei de Moabe, que quando o povo de Israel estava entrando na terra prometida, ele ficou desesperado, viu aquela multidão gigante do povo de Israel indo, né?
a conquistar a terra, e ele chama um profeta chamado Balaão. Era um profeta que é chamado para profetizar contra o povo de Israel. Na cabeça do Balaque, se o Balaão profetizasse, o povo de Israel ia perder a guerra. E aí Deus fala com Balaão: olha, você profetiza a coisa certa. Não fale que eles vão perder a guerra, porque esse meu povo vai ganhar. E Balaão, por várias vezes, fala que Deus vai dar vitória para o povo de Israel. Está sendo lembrado aqui, a história de Balaão é um pouco maior que isso, mas está sendo lembrado aqui do que Deus fez na entrada do povo na terra, como libertou do Egito. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que o cuidado de Deus testifica conosco, ou ao nosso favor, ou contra nós. Quando a gente olha para a nossa história e a gente vê tudo aquilo que Deus fez, como Deus cuidou de nós, nós não temos desculpas para dizer: a gente está enfadado, enjoei. Nós não temos desculpas. Talvez você já tenha passado pela seguinte situação: você fez várias coisas para alguém, ajudou de diversas formas, não mediu esforços em algumas coisas, até mesmo deixou de si para ajudar alguém, e aí de repente aquela pessoa vira as costas para você, já não quer mais saber de você. Já aconteceu isso contigo? Não responda, só pensa aí na cabeça, né? E aí você diz assim: que pessoa ingrata, olha tudo que eu fiz para essa pessoa e ela não me correspondeu. O cuidado que você teve com aquela pessoa testifica agora contra ela, percebe? Porque agora ela está vivendo uma vida de ingratidão, de certa forma. Agora olhe para o que o Senhor está fazendo, o quanto Deus cuidou de nós. Você consegue trazer à memória aí na sua mente algumas coisas que Deus já fez na sua vida? Algumas coisas que Deus já cuidou de você? Eu tenho tantas coisas que Deus falou comigo, cuidou, transformou, mexeu, me abençoou, e tudo isso testifica do Senhor para mim. Se eu estou vivendo uma vida para Ele, esse cuidado de Deus, que no caso do povo de Israel é libertar do Egito, é mandar o profeta Balaão falar a coisa certa, neste caso testificava contra o povo de Israel, porque olha o que Deus fez para aquele povo, e aquele povo ainda não amava o Senhor, aquele povo ainda estava enjoado do Senhor. Mas irmãos, o que eu quero notar com os irmãos aqui é que muitas vezes isso acontece com a gente. Muitas vezes Deus faz tanta coisa para nós, e quando acontece uma coisa que nós julgamos que não deveria acontecer, nós já vamos para cima do Senhor, falando: Senhor, mas como que isso aconteceu comigo? Talvez você já tenha feito essa oração também: eu sou teu servo, Senhor, eu vou na igreja, olha só, e por que isso aconteceu justamente comigo? A gente não ficaria tão chateado se fosse com o irmão, né? Às vezes até o irmão do nosso lado. Não, se fosse com o irmão até que pode acontecer, mas comigo, Senhor. Irmãos, o Senhor nos chama a lembrarmos daquilo que Ele fez e a termos, né, esta continuidade, esta gratidão. Deus fala assim para o povo de Israel, né? Eu fiz tudo isso, versos 4 e 5, libertei vocês, trouxe para a terra do Egito. O final do verso 5 diz: para que conheças as justiças do Senhor. Olha só, Deus trouxe todo esse processo para o povo de Israel, para que no final, quando o povo de Israel entrasse na terra prometida, eles conhecessem a justiça do Senhor. Que justiça é essa, irmãos? É uma justiça em que Deus, além de ser justo com o povo, Deus ainda os abençoa acima do que eles merecem. Pense no povo de Israel, murmurador, né? Claro que teve muitos que ficaram no deserto, mas ainda assim os que entraram certamente não mereciam a bênção do Senhor. E Deus foi justo e foi gracioso com aquele povo. Por que Deus cuida da gente? Para que no final das contas a gente não vire as costas para eles, mas a gente conheça a justiça de Deus, conheça a graça dEle, a bondade dEle, tantos atributos dEle. Você já viveu tudo isso que talvez você já viveu, e que quem sabe você lembrou algumas coisas agora, não apenas para ser cuidado por Deus. Por exemplo, se Deus já te libertou, já te deu uma cura física, esta cura não foi apenas para que você ficasse curado. É claro que também foi, né? Um cuidado, uma alegria de estar curado, por exemplo. Mas Deus fez isso para que você conhecesse um pouco mais de quem Ele é. Percebe? Quando a gente é cuidado por Deus, Deus está revelando o caráter bondoso dEle para nós. Então, quando Ele cuida da gente, Ele não apenas cuida nesse sentido, mas o cuidado dEle é em que a gente, como diz aqui, conheça a justiça dEle, que a gente conheça um pouco mais de quem Ele é. Você já foi cuidado por Deus? Você já foi amparado pelo Senhor?
Deus estava não apenas cuidando de você, mas revelando dele mesmo para você. Em alguns momentos, irmãos, alguns momentos difíceis por quais eu passei, sejam eles físicos, emocionais, quando eu percebo o cuidado de Deus em dar uma boa notícia, por exemplo, não é apenas o cuidado de Deus, né? É o fato de se perceber amado pelo Senhor. Percebe isso? É o fato de você perceber como Deus é gracioso, né? Vira e mexe, eu tenho um testemunho para contar a respeito do meu problema do coração, né? Então, hoje não vai ser diferente. Depois que eu fiz a minha segunda cirurgia do coração, eu já fiz 2, né? A segunda foi em 2012. E aí, em pouco tempo depois, uns 3 anos depois, eu sempre vou fazer consultas, os irmãos já sabem disso. Os médicos fizeram os exames lá e olharam e falaram assim: olha, você vai ter que fazer uma nova cirurgia, não tem jeito, você vai ter que operar de novo. E aquele negócio é triste de ouvir, né? Tão rápido fazer de novo uma nova cirurgia do coração. E fui de novo fazer novos exames, e quem já passou por algum processo de exame de cirurgia sabe como que é. Você tem que ser examinado da cabeça ao pé. E aí viram que era um problema mais simples, entre aspas. Não ia precisar operar todo o coração, mas fazer uma angioplastia. Talvez você já até ouviu falar disso. O que é angioplastia? Colocar uma molinha no coração, nas veias, né? Então você não precisa fazer toda uma cirurgia, coloca só umas molinhas, né? Então eu tenho algumas molinhas nas artérias pulmonares, né? Mas o que aconteceu? E esse é um outro testemunho. Eu fui fazer essa angioplastia, ela demorou um pouco mais do que deveria. No final correu tudo bem, mas se você já fez algum procedimento assim, ou se já acompanhou alguém, você não pode se mexer. Não pode levantar a cabeça por um bom tempo. Aí eu saí da sala de cirurgia, já fui para o quarto e veio o pessoal me examinar para ver se estava tudo certo. Me examinaram e não conseguiram ver direito. Falaram: será que talvez tenha dado trombose na molinha que colocaram? E trombose no coração, irmãos, já é agradecer a Deus, né? Já é assim, uma situação um tanto quanto difícil, né? Sexta-feira de tarde, justo aconteceu de ser na sexta-feira à tarde. E por que eu estou dizendo isso? Porque aí não ia ter médico nem gente lá para fazer esse exame no outro dia, em que eu poderia levantar, andar, ir lá fazer o exame, mexer de um lado. Não, tive que esperar até segunda de manhã. Então, sexta à tarde vem o médico, o resultado do exame, e diz assim: olha, quem sabe, a gente não sabe, tá? Mas quem sabe deu trombose na sua válvula, na sua molinha aí. E aí, segunda de manhã, você vai ter que ficar aqui. Eu achei que já ia fazer, no outro dia ia sair. Você vai ficar aqui, só segunda de manhã a gente vai fazer o exame. Irmãos, então eu fiquei na sexta, sábado, domingo, até segunda de manhã pensando: posso ter uma trombose no meu coração, né? Trombose é quando o sangue coagula, né? Então é uma situação difícil. Fiquei 3 dias, irmãos, clamando por misericórdia do Senhor, né? E pensando assim: não tem o que eu falar para Deus. O que você vai falar para Deus? O que você vai negociar com Deus? Ah, Senhor, eu vou fazer mais oração. Deus é Senhor de todas as coisas. Miqueias daqui a pouco vai falar: o que eu vou dar? 10 mil ribeiros para ele? Milhares de carneiros? O que a gente vai dar para Deus em troca? Percebe? Não tem o que dar para Deus, nesse sentido, para merecer. Eu fiquei 3 dias clamando pela misericórdia do Senhor. Deus, tem misericórdia, Senhor. Se for que o Senhor faça alguma coisa, que não seja. Na segunda de manhã, depois de jantar, eu já estava assim, vamos dizer, mais do que ansioso, né? Fui fazer o exame, aí já melhor, já podendo andar, tudo mais. Sentei lá, fiz um ecocardiograma. Me viram de todos os lados, e coração daqui e de lá. Não tinha nada, graças a Deus, não tinha trombose, não tinha nada. Fizeram o exame errado quando fizeram na sexta, e eu passei por isso tudo só para ficar um pouco mais próximo de Deus, para orar um pouco mais aquele final de semana, né? Mas, irmãos, este cuidado de Deus, que foi um cuidado dele, não foi apenas um cuidado no sentido físico, né? De Deus ter cuidado de, no caso, não ter a trombose, mas foi um cuidado no caso de eu perceber a graça de Deus. Eu fiquei 3 dias orando e pensando: Senhor, eu não tenho nada para dar em troca, porque chega uma hora que você pensa assim: eu vou ter que fazer alguma coisa, eu quero que Deus me responda com sim. Seja honesto, talvez você já passou por isso, né? Porque eu não quero ouvir um não de Deus nessa situação. Diz um não em outras coisas, Senhor, né? Mas nessa não.
mas ainda assim Deus foi gracioso e eu pude vivenciar da misericórdia dele. E a misericórdia não foi só em não ter a trombose, claro, mas foi em passar um tempo clamando ao Senhor, em perceber como Ele cuida da gente, como Ele está aguardando a gente conosco. Você já passou por algo parecido? Não no sentido de físico, né? Mas talvez você já tenha passado por algo desse sentido, em que Deus nos faz lembrar, ou Deus nos mexe com a gente, para que a gente conheça, como diz aqui, as justiças dEle, ou a bondade dEle, ou a graça dEle. Eu posso dizer que a situação que você tenha passado, seja parecido com a minha ou não, se te aproximou de Deus, valeu a pena. Se fez com que a gente saísse mais longe de Deus, murmurador, então a gente não aproveitou aquela situação. Mas o que Deus deixa, permite que aconteça com você, use isso para conhecer a justiça dEle, use isso para conhecer um pouco mais de quem Ele é. Uma outra palavra que Deus fala aqui também é lembra-te, está no verso 5, meu povo, lembra-te da consulta de Balaque, lembra-te, Deus está tentando fazer o povo lembrar. Por que lembrar? E o que lembrar faz? Eu instiguei você a pensar em algum cuidado de Deus na sua vida, até eu mesmo lembrei, né, desse cuidado de Deus para mim. Mas o que lembrar faz, irmãos? Lembrar, em primeiro lugar, gera gratidão. Gera gratidão. Você percebe que o contrário da gratidão, que é ingratidão, é exatamente esquecer do que fizeram para a gente? Naquele exemplo que eu dei, da pessoa ingrata contra você, ela é ingrata porque exatamente ela esqueceu o que você fez. Ou pelo menos ela não reage como se lembrasse. Mas quando a gente lembra o que Deus fez, vai brotando gratidão no nosso coração. Quem sabe a gente está vivendo murmurando, ingrato, azedo, sabe, ácido, porque a gente perdeu a memória daquilo que Deus fez. Profeta Jeremias, numa situação pior do que a de todos nós, Israel tinha sido destruído, ele era o profeta chorão, mas com razão, ele poderia chorar mesmo, o povo tinha sido destruído. Lá em Lamentações ele está contando o que aconteceu, capítulo 1 ele começa com a destruição do povo, e no capítulo 2 e até a metade do 3, ele começa a falar do que aconteceu com ele. É como se a coisa fosse pessoal, até porque ele sofreu mesmo. E no meio do capítulo 3 de Lamentações, ele fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que ele está querendo fazer? Ele está percebendo que ele deve se lembrar do Senhor e de como o Senhor é bom. Isso gera gratidão no coração. Memória é importante porque gera gratidão. Outra coisa que eu creio que o lembrar-se é importante também, porque o lembrar nos dá força para lutar contra o pecado. Algumas vezes nós pecamos e nos afastamos de Deus por pura murmuração, ingratidão. Salmo 119, verso 11, fala de lembrar sobre a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração. Isso é memória, lembrar, né? Para quê? Para não pecar contra ti. Lembrar daquilo que Deus fez, dos feitos poderosos, do cuidado dEle, da graça dEle em nossa vida, faz com que a gente seja grato e nos fortalece contra o pecado. E ainda mais, irmãos, lembrar nos dá esperança para o futuro. Você está passando por alguma situação difícil? Então veja um exercício espiritual que você pode fazer. Você pode olhar para o seu passado e lembrar do que Deus já fez. É assim que a gente luta até contra a ansiedade. É assim que a gente batalha em esperança na presença do Senhor. Salmo 126, eu gosto muito de citar esse salmo, porque ele é uma demonstração em todo o tempo de como nós, né, devemos adorar o Senhor e lembrar do que Ele fez. O Salmo 126 começa com aquele, grandes coisas fez o Senhor por nós, né? Esse é o verso 2 e 3, por isso nós estamos alegres. O salmista está lembrando do que eles passaram, mas naquele momento que ele está escrevendo o salmo, ele está num momento ruim, porque ele está dizendo, Senhor, faz-nos regressar como as águas do Neguebe, Senhor, nos traz de volta do cativeiro. Percebe, eles estão no cativeiro, mas lembrando do que Deus tinha feito. Por que eles estão fazendo isso? Ou qual que é uma das consequências? O Salmo 126 termina assim, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus molhos, os seus feixes. Você percebe o que o salmista está fazendo aqui? É um exercício espiritual. Eles estão no cativeiro. Para não se desesperar quanto ao futuro, eles estão olhando para o que Deus já fez no passado. Então, quando você olha para o que Deus já fez, isso te dá força para encarar o futuro.
Eu mesmo talvez passarei por outros procedimentos. E eu tenho que olhar não para o futuro, né? Dizer, Senhor, o que o Senhor me reserva nesses anos que eu terei? Às vezes pode bater até um desespero. Você pensar em tudo de ruim que pode acontecer com você. Não é verdade? Quanta coisa ruim pode acontecer. Mas olha para o que Deus já fez. Lembrar traz esperança para a certeza que Deus continuará cuidando. Que você traga a memória, irmão. Sabe por quê? Nesse texto todo, porque nós seremos julgados pelo Senhor. E o cuidado do Senhor que sirva para a gente conhecê-lo, amá-lo e servi-lo mais, e não para nos distanciarmos dele, ingratos. É assim que acontece com muita gente que saiu da presença do Senhor. Foi cuidado por Deus, foi amado por Deus, foi amparado pela graça dele, mas hoje não é grato ao Senhor, não lembra mais do que Deus fez. E por final, irmãos, os versos 6 a 8, que são a declaração do profeta Miqueias, de como reagir a isso. Todo esse cuidado e esse julgamento de Deus, e agora? O que a gente faz? Aí o profeta Miqueias começa a falar, com o que eu vou me apresentar ao Senhor? Me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O que vai acontecer? Eu creio que o profeta Miqueias está nos ensinando, através do Senhor, um caminho de viver uma vida correta, uma vida justa na presença dEle. A primeira coisa é que o profeta demonstra que as ações, apenas a ação feita sem o coração é insuficiente. No verso 6, ele começa com as coisas que estão propostas na lei do Senhor. Eu vou vir perante Ele com holocaustos, com um bezerro de 1 ano? O que é isso? Hoje em dia a gente não entende, né? Como assim bezerro de 1 ano? Vamos matar uma novilha, fazer um churrascão? Não é isso, não. É porque o povo de Israel deveria proclamar e fazer holocaustos ao Senhor, né? Entregar animais em prol de que os pecados fossem encobertos. Era esta a lei que Deus tinha dado já ali para Moisés. Então o povo de Israel foi instituído dessa maneira. O que Miqueias está falando não está errado. Naquele período, em fazer o holocausto, em dar o bezerro de 1 ano. O que é o bezerro de 1 ano? Um bezerro bom, saudável, novo. E era um sem doença, sem nenhum tipo de dificuldade. Nada, nem manchado na pele. Se fosse um bezerro assim com uma mancha, já não poderia ser. Ou mesmo uma ovelha, um outro animal. Era algo bom. O Miqueias não está falando de algo errado. E até porque muita gente fazia da forma errada. Dava o bezerro doente, a ovelhinha que era improdutiva. Mas, neste caso, ele está falando de quem cumpre a lei de verdade. E Miqueias está ensinando o povo. Miqueias é um homem usado por Deus, irmãos. E seria uma grandeza, uma maravilha que o povo ouvisse o profeta, mas não ouviram. Cabe a nós ouvir. Miqueias está falando que apenas o cumprimento externo da lei não é suficiente. Não é. Eu posso fazer holocausto, eu posso dar bezerro de 1 ano. Como que a gente aplica isso a nós? Bom, apenas o cumprimento externo dos mandamentos do Senhor não é suficiente. E muitas vezes para nós isso é meio desesperador. Mas como assim? Cumprir externamente não é suficiente? Eu venho na igreja, eu faço as minhas contribuições, quando precisa eu ajudo. Irmãos, isso é ótimo, é maravilhoso, assim como era ótimo naquele período em que fizesse holocaustos, entregasse o bezerro de 1 ano, perfeito e tal, mas isso não é suficiente. Não há como comprar a Deus com as nossas ações, sejam elas na igreja, fora da igreja, e alguns creem nisso, né? Alguns creem que por serem muito bons ou bonzinhos, e esta é a mentira que o diabo emprega neste mundo. Você vai conversar, a maioria das pessoas do mundo acha que ele é bom o suficiente. Ele meio que faz uma balança, né? Sabe isso? Olha, eu acho que eu até faço as coisas boas, então, pesando assim, eu vou para o céu. Você já conversou com alguém assim? Já conversei com muita gente assim, né? Até faço coisa boa, né? Então, a pessoa até admite que faz algo ruim, mas o ruim é tão menor, né? Então, o bom é 90%, o ruim é 10%. Jesus tem uma outra forma de tratar do nosso coração. Quando ele olha para o povo, não está nem falando com os fariseus necessariamente, ele fala assim, olha, qual de vocês que o filho pedindo um ovo vai dar uma serpente? Pedindo um pão vai dar uma pedra? Você lembra desse texto?
Aí Jesus fala assim: se vocês, sendo maus, sabem fazer coisas boas, olha o que Jesus está falando. Ele vai comparar com o Pai que está no céu, que é bom, mas ele está desnudando o coração humano. Se você trata o seu filho, né, no caso, é o exemplo que Jesus está dizendo, se o seu filho te pedir um ovo, você vai dar uma serpente para ele? Né? Um peixe, perdão, você vai dar uma serpente? Se te pedir um ovo, você vai dar uma pedra? É óbvio que não, né? Espero que não, aliás, que a gente não faça isso, né, com o filho da gente. E aí, por essas ações, a gente diz: eu sou bom, olha como eu sou bom, eu cuido do meu filho, eu dou um ovo para ele no lugar de uma pedra, ou seja lá o que for, né? O Isaac, vou fazer aqui um parênteses, falar do Isaac, essa semana, os irmãos conhecem, a maioria dos irmãos conhece ali o quintal. O Isaac, essa semana, pegou uma pedra e foi experimentar a dureza da pedra, né? Eu, ao invés de tirar a pedra da mão, fiquei tirando foto para ter registro, né? Mas depois já tirei a pedra da mão dele e aí continuei sendo bíblico, né? Que eu não dei a pedra para ele, né? Mas está registrado, ele tentando morder a pedra, né? Só que um registro disso. Mas no mais, eu não dou pedra para ele não, tá, irmãos? Fica dito também. A gente se julga bom, irmãos, porque a gente faz bondades. Mas Jesus está dizendo: vocês são maus e sabem fazer coisas boas. Percebe? Jesus está dizendo: não é porque eu faço uma bondadezinha ou outra, mas o meu coração é mau. Não tem como comprar a Deus com ações bondosas. Talvez seja por isso que eu entrei naquela crise no hospital. O que eu vou fazer para que Deus me responda com sim? Não tem nada que eu possa fazer. Mas aí o profeta vai para mais. Vamos dizer assim, ele joga para o máximo, para o alto. Verso 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite, e até do meu primogênito. O que ele está falando? De uma oferta espetacular, grandiosa. Quem que tem milhares de carneiro para oferecer para Deus? Bom, vai ver alguém tenha, né? Milhares de cabeças de gado, certamente algumas pessoas têm, mas ainda que essa pessoa doe todos os seus carneiros, ou seja lá os animais que tiverem, isso não agradará a Deus, isso não comprará a Deus, Deus não está à venda. Essa é a questão. E 10.000 ribeiros de azeite. Azeite, claro, hoje é caro no mercado, não é uma coisa tão barata, mas naquela época era algo extremamente caro, extremamente raro, né? E você ter 10.000 ribeiros de azeite para dar para Deus, é a religiosidade. Vamos fazer o máximo. Se eu me desgastar, se eu me acabar aqui, quem sabe Deus vai me ouvir. E tem uma coisa pior, tá, irmãos? Pior, que isto o povo pagão fazia. Se eu der o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Alguns povos ao redor de Israel, inclusive o próprio povo de Israel, estava comprando essa ideia maligna de oferecer os seus filhos bebês em holocaustos, né, em sacrifício a deuses ao redor. E Miqueias está dizendo: mesmo que eu faça isso, que eu ofereça o meu primogênito, isso não vai me fazer justo diante de Deus. Então nós temos um problema aqui. Nenhum tipo de religiosidade, nenhum tipo de esforço humano pode se achegar, pode fazer com que a gente seja justo perante o Senhor. O que você pode fazer então? O que eu posso fazer? Aí nós vamos para o final, no verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Este é um coração transformado. Irmãos, eu creio que Miqueias, ele faz o seguinte: ele joga para a lei, depois ele joga para o quase impossível, e aí ele joga para o que é impossível a gente fazer. Como que a gente vai praticar a justiça de verdade se nós somos maus, se o nosso coração é pecaminoso, ainda que a gente faça coisas boas? Como que a gente vai amar a misericórdia se nós naturalmente amamos a maldade e não a misericórdia? Como que nós vamos andar humildemente com o nosso Deus? Pense aí na Bíblia. Você que é bom de Bíblia, que eu sei. Quem que praticou a justiça? Quem que amou a misericórdia? E quem que andou humildemente perante o Senhor? Quem que é essa pessoa? Jesus. Jesus cumpriu o impossível, quase, né, humanamente dizendo, que o profeta Miqueias tinha traçado. É como se a lei estivesse aqui, os 10.000 ribeiros, milhares de carneiros estivessem aqui, e lá no alto, lá em cima, quase que inalcançável, está esta forma de viver. Praticar a justiça,
Jesus é profundamente justo. 2 Coríntios 5, 21 fala que aquele que não conheceu o pecado, é esse o Senhor Jesus. Ele não conheceu o pecado, e a palavra continua, né? Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aqui eu já estou dando o próximo passo. Jesus não conheceu o pecado, foi totalmente justo. Para quê? Para que através da morte dele, nós fôssemos feitos justos diante de Deus. Que ama a misericórdia. Pensa em alguém que viveu a misericórdia, o próprio Jesus. Ao se entregar na cruz, a palavra diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que é isso? Misericórdia, graça do Senhor em nossas vidas, né? E o andar humildemente com o Senhor, com o seu Deus, Jesus cumpriu isso plenamente. Várias vezes ele orava ao Pai, para que o Pai fizesse tal e tal coisa, mas eu me lembro muito bem de Filipenses 2, 5 a 7, que eu gosto de citar esse texto, né? Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus andou humildemente com o nosso Deus. Portanto, irmãos, quem é que cumpre essas três coisas? Apenas Jesus em plenitude. E agora o meu desejo, este é o coração da justiça, aliás, esse é o ponto central. O meu desejo é ser transformado por Jesus e que Ele cresça em minha vida, a ponto de eu conseguir, através da vida dEle, praticar a justiça. Através da vida dEle, amar a misericórdia. E através da vida dEle, andar humildemente com o meu Deus. É quando Cristo caminha em mim, comigo, quando Ele me transforma, essas três coisas começam a se tornar verdadeiras e prazerosas na minha vida. Nós não praticaremos a justiça, irmãos, por nós mesmos, mas em Jesus. Nós somos instigados a viver uma vida justa, correta, santa, uma vida às vezes até que sofre consequências, ou que às vezes sofre a injustiça dos outros, mas que anda em justiça. Por quê? Porque agora tem Jesus. Uma vida que é justa, que é correta. É alguém que ama a misericórdia. Jesus mesmo nos ensina algumas coisas de misericórdia que são impossíveis para a gente viver. Por exemplo, se alguém te ferir numa face, o que você faz? Dá outra face. Quem que consegue fazer isso, irmãos? E aqui não é a questão apenas física, né? Que já é terrível, né? Você ganhar um tapa de um lado, você tem que virar o outro lado. É na questão do que nos fazem mesmo. Olha, se alguém falar mal de você, fica quieto, deixa ele falar um pouco mais. Você dá a outra face também. Se alguém lhe obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. Jesus está nos ensinando o que, irmãos? A amar a misericórdia. A ter um coração, como nós ouvimos hoje, um coração generoso. Gente que faz até mais. Por quê? Porque agora a gente tem Jesus, agora a gente tem motivo para ser generoso, para ser misericordioso. É impossível sem Ele. Deus está em Miqueias traçando algo que para o povo era impossível viver, mas agora a gente pode perseguir esse alvo, pelo menos, em Cristo Jesus, e andar humildemente com o seu Deus. Jesus foi um padrão de vida para nós, irmãos. Amou a misericórdia, foi humilde diante do Senhor. Ele, sendo Deus, não quis tomar o lugar do Pai, mas aceitou a missão dele, né, de ser enviado ao mundo para prover salvação em nosso lugar. E quando nós amamos Jesus, nós vamos aprendendo devagarzinho, pelo menos comigo é devagar, quase parando, mas pelo menos eu acho que de vez em quando eu estou aprendendo ainda. Aprender aquela parte da oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou quando Jesus aplica na vida dele, que isso é andar humildemente com Deus, quando ele aplica na vida dele lá no Getsêmani, Senhor, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Percebe, Jesus está sendo humilde diante do Pai. Como é difícil fazer essa oração, né? Eu testemunho que eu não fiz essa lá no hospital. Eu fiz, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. O que eu posso dar para o Senhor? Para o Senhor me dizer sim. Mas eu não me lembro de ter orado. Faça, não seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer. É difícil andar humildemente com o Senhor, irmãos. É difícil. Mas em Cristo Jesus, nossa vida, nosso coração, nosso caráter vai sendo construído para a gente conseguir viver. Este é o coração da justiça. Deus quer nos transformar, nos moldar a ser mais parecido com Jesus. Então, para a gente finalizar, eu tenho 2 exercícios aí para você fazer. O primeiro deles é olhar para trás,
Não no sentido de retroceder, tá? Mas pensar, Deus já mudou alguma coisa em você? Você, ao seguir Jesus, você começou a ser mais justo? Mais correto mesmo? Uma pessoa mais honesta, de palavra? Você começou a ser transformado nesse sentido? Outra coisa, você começou a amar mais a misericórdia? Tratar melhor os outros, ser mais bondoso, mais gracioso? As suas palavras foram mais de bênção? Mudou? E você começou a andar mais humildemente com Deus? Ou seja, aceitando aquilo que Ele traz na sua vida, murmurando menos, clamando mais a Ele. Esse é o primeiro exercício. Essas três coisas, né? De trás para frente, ou olhando lá para trás. Você tem mudado? Jesus já mudou alguma coisa com você? Quem sabe você caminha com Jesus há 1 ano, há poucos meses, quem sabe há muitos anos. Mas você ainda assim pode fazer esta leitura da sua vida. E agora o segundo exercício é olhar daqui para frente. Onde que eu posso ser mais justo? Onde que eu posso ser mais misericordioso? Isso é para você acordar, tá vendo aí? Para você prestar atenção. Onde que eu posso ser mais misericordioso na minha vida? Como que eu posso ser mais humilde na presença do Senhor, aceitar o que Ele tem trazido para mim, para que eu viva segundo a vontade dEle? Tem uma oração, não é da Bíblia, mas é muito conhecida, né? Senhor, me dê forças para viver, para mudar aquilo que é necessário, me dê serenidade para aceitar o que eu não consigo mudar, né? O que eu preciso ser mais humilde na presença do Senhor? E eu quero orar com você especialmente nesta área. Este é o coração da justiça. Olhando para o julgamento que Deus irá fazer, olhando para todo o cuidado, lembrando de tudo aquilo que Ele já fez. Essa é a proposta, esse é o coração da justiça. Como ser mais justo? O que Deus tem mexido no seu coração? Como ser mais misericordioso, bondoso, amável com os outros? E como também andar e aceitar mais a vontade do Senhor, andar mais em humildade na presença dEle. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela palavra de Miqueias e obrigado pelo profeta que foi levantado pelo Senhor para falar, para viver a Tua palavra. E, Pai, infelizmente aquele povo não ouviu, ou pelo menos a maioria deles, quem sabe alguns colocaram no coração, mas eu oro por mim e pelos meus irmãos aqui nessa noite, que a gente possa ouvir e aplicar isso na nossa vida, Pai. Nos ajuda a praticar a justiça, a ser honesto, sermos pessoas corretas, gente confiável, gente que cumpre o que fala. Sejamos honestos e pratiquemos a justiça também, em termos de uma vida santa na presença do Senhor. Que os nossos pecados sejam pontuais, que a gente tenha nojo de fato do pecado, para vivermos uma vida justa perante o Senhor. Que a vida de Jesus, em nos justificar, possa também trazer esse processo de santificação. Deus nos ajuda a amar a misericórdia também, Senhor. Não nos deixa ser ingratos, mas bondosos, amáveis, generosos. Tem tanta gente precisando de uma palavra boa nossa, tem tanta gente precisando de um abraço, de uma oração, quem sabe de uma misericórdia, de algo que venha de nós. Então nos ajude, Senhor, a amar fazer isso, que seja um desejo do nosso coração, em dar uma palavra amiga, uma palavra de salvação para o nosso vizinho, para o nosso amigo. Nos ajuda a amar a misericórdia, Senhor, e também nos ajuda a andar humildemente na Tua presença. Nós não queremos ditar regras para o Senhor, na verdade muitas vezes queremos, Senhor, mas o nosso pedido é que isso seja mudado em nós, que a gente ande humildemente como Jesus andou, e que nós possamos, Pai, aceitar o que vem das Tuas mãos, como um processo, como uma caminhada Tua para conosco. Não sei o que cada um aqui tem passado, mas que a gente possa aplicar e viver os desafios que estejamos passando com humildade. Nos ensina a orar, seja feita a Sua vontade, assim na terra como é no céu. Seja feita a Tua vontade, se eu levantar com dores, com angústias, seja feita a Tua vontade se tiver as coisas apertadas, ou seja feita a Tua vontade também se estiver tudo bem, sem nenhuma dor, sem nenhuma tristeza, mas nos ajuda a andar nessa humildade, de aceitar a vontade do Senhor. Carnalmente, humanamente eu não consigo, Deus, e eu creio que nenhum de nós conseguimos, mas na presença do Senhor, com o Espírito de Cristo habitando em nós, nós conseguimos viver dessa maneira, ou conseguimos caminhar para ter esta vida de Jesus. Oramos clamando por isso,
por esse processo de transformação, crendo que o Senhor há de fazer ainda mais do que pedimos ou mais do que imaginamos, para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar à frente o Ministério de Louvor. A gente vai continuar já encerrando o nosso culto, né? Mas continuando, irmãos, adorando o Senhor. Que você use esse tempo agora de canção como uma continuação dessa oração que a gente acabou de fazer, tá? Derramando o seu coração na presença de Jesus. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos encerrar este culto confessando ao Senhor quão fraco nós somos e pedindo a Ele que nos dê um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que perdoa e que compartilha do puro e do grande amor de Jesus. Confesso a ti, Senhor, que
nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse perdão, por essa graça que o Senhor tem dispensado, derramado sem limites, ó Deus, sobre as nossas vidas. Mesmo sem nada para dar, o Senhor tem tudo a oferecer, Pai. Eu te agradeço por toda a sua graça, Deus, por todo o seu amor na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. Toda a igreja diz amém. Deus te abençoe, viu? Tenha uma semana abençoada na presença de Jesus.